Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos São Boaventura, um franciscano extraordinário da história, santo e doutor da Igreja. Só alguns santos é que são declarados de doutores da Igreja por aquilo que nos ensinam, por aquilo que nos deixaram como legado. E São Boaventura é um desses santos padres da Igreja. Celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos a Eucaristia por Adelaide Bonito, que faleceu em São Miguel, nos Açores, e para a sua família e para os seus amigos enviamos as nossas saudações e as nossas orações. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que celebrando hoje a festa de São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos a sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés ouviu do meio da sarça a voz do Senhor e disse-lhe: Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: O Deus dos vossos pais ensinou-me a vós, enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Diz Deus a Moisés: Eu sou aquele que sou. E prosseguiu: Assim falarás aos filhos de Israel: O que se chama Eu sou, enviou-me a vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Vai reunir os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus dos vossos pais, Deus de Abraão e de Isaque e de Jacob, apareceu-me e disse-me: Eu vi claramente como vos tratam no Egito, e decidi libertar-vos da opressão do Egito, e levar-vos para a região dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fariseus, dos hivitas e dos jebus, para uma terra onde corre leite e mel.
Eles escutaram o teu apelo, e tu irás com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito, e diz-lhes-ás: O Senhor Deus dos Hebreus apareceu-nos. Permite que façamos uma viagem de 3 dias, através do deserto, para irmos oferecer um sacrifício ao Senhor nosso Deus. E sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se não há força, mas eu estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as espécies de prodígios, que nele é de realizar. Depois deixar-vos-á partir. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Para quem nos acompanha em casa, temos aqui uma imagem à frente com uma frase de São Boaventura que diz assim: jamais li que algum santo não tivesse sido devoto especial da Santíssima Virgem. Esta é uma frase muito conhecida de São Boaventura. Nunca li em lado nenhum que houvesse um santo que não tivesse sido devoto da Santíssima Virgem. Esta frase é uma frase de São Boaventura, do santo que nós celebramos hoje.
A primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, que nós temos vindo a ler, vimos e já acompanhámos a semana passada a história de José, que foi vendido pelos irmãos, foi levado para o Egito, e depois o José houve a fome, os irmãos tiveram que ir ao Egito, aos celeiros do trigo. Entretanto o povo deslocou-se para o Egito, para aquele vale muito fértil, e o vale do Nilo, e o povo multiplicou-se e começou a criar invejas nos egípcios. Portanto pensaram liquidá-los, e por milagre a mãe de Moisés salvou, pondo numa cestinha com um peixe no rio onde a irmã do imperador ia tomar banho, e a criança chegou. Entretanto a irmã que acompanhava aquele bebê disse: eu conheço uma senhora que perdeu o filho, que lhe mataram o filho, pode amamentar essa criança. Era a própria mãe de Moisés. E são assim os desígnios de Deus. Deus vai trabalhando na história da humanidade, na história de cada um, e então Moisés cresceu sem saber que era judeu, foi educado na corte, mas o sangue, quando viu maltratar o seu povo, ficou magoado e teve que fugir. Então Deus revela-se a ele na sarça ardente e manda-o de regresso ao Egito para libertar o seu povo. E é disso que a leitura de hoje já nos fala. Mas o Evangelho tirado é muito simples, o Evangelho é muito pequenino, são 2 versículos, é do capítulo 11, versículo 28 a 30. E diz assim: hoje o Senhor convida-nos a ir até Ele e diz: vinde a mim todos vós que andais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Jesus no Evangelho diz-nos: vinde a mim todos vós que andais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. E agora nós podemos perguntar: o que é que nos pesos e que fardos é que o Senhor sabe que nós temos? Quais são os fardos e os pesos que nós temos? E é essa pergunta que temos que colocar. Mas o Senhor sabe que nós temos pesos e fardos sobre nós, sobre as nossas costas, sobre as nossas vidas. E então, no Evangelho de hoje, temos que parar e refletir quais são esses fardos, quais são esses pesos sobre nós, da nossa vida, que nós também sabemos que existem e às vezes estão pesados, falta de saúde, etc. E diz assim Jesus convida-nos, porque conhece o nosso coração e sabe que só nele teremos descanso, pois ele mesmo justifica isso quando diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje, aí no mundo, os ataques à Igreja Católica é que, por quem não tem fé, uma das razões é que pensam que a Igreja impõe fardos, normas muito exigentes, e portanto é preciso libertar as pessoas. Isto é o que pensam os que não têm fé. É preciso libertar o povo destes fardos que a Igreja põe sobre as costas das pessoas. Isto é o que pensam os nossos políticos que não têm fé, é o que pensam as nossas autoridades, que a Igreja impõe fardos. Mas vão surgindo aqui e acolá pessoas que vão descobrindo. Eu já disse aqui 2 ou 3 vezes na igreja, há jovens, por exemplo, em Espanha, e há dias vi um jovem que dizia em espanhol, porque
Nós em Portugal é diferente. Nós em Portugal está tudo muito bem calado e ponto final. Mas em Espanha não. Os espanhóis vão falando. E aqueles jovens dizem assim, é uma tristeza. Tem 23, 24 anos. Hoje os jovens não sabem para onde ir. Vão andando um tempo, preenchem fumam uma droguita, vão divertir-se aqui e acolá, mas chega uma altura, tem um vazio, tem um desespero que não sabem para onde ir. Isto era um jovem que dizia, que dizia dos outros jovens. E o Senhor continua a dizer-nos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E aquilo que nós sabemos hoje é que mesmo os jovens têm grandes fardos, grandes pesos, grandes dramas. A família não é aquela que nós tivemos. Nós tivemos a graça de ter uns pais que tinham pouco pão, tinham pouco, mas tinham amor para nos dar. E nós hoje temos a maioria dos jovens, o pai vive para norte ou para sul, não sabem para onde ir. A mãe vive lá para o outro lado, é incómodo na casa do pai, é incómodo em casa da mãe, o pai fez uma nova família, a mãe fez outra nova família, tem irmãos, não se sabe bem. Não é fácil o drama de hoje da juventude. E nós temos que continuar a apontar este Evangelho. O Evangelho de São Mateus 11, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós. Hoje a nossa sociedade criou uma tal confusão na cabeça dos jovens que nós não sabemos. Há pessoas aí na nossa comunidade que às vezes param e refletem e dizem assim, os meus filhos não são tão críticos como eu. Foram preparados, o que o grupo dele, ou as fontes que eles se habituaram a dizer, aquilo é a verdade e ponto final. Nós fomos educados para olhar em todas as direções. Nós fomos educados com uma certa manha. E nós portugueses temos que dar graças muito a Deus pelas nossas famílias, que nos prepararam. Se não der este caminho, temos que procurar outro. A juventude, não. A juventude hoje é educada, é este caminho. É por aqui que temos que seguir. E nós temos que na igreja continuar a dizer, não é por aqui. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua verdade, e se falhar um caminho, tem que procurar outro. Isto é que é a verdade. Nós devemos dar graças a Deus pelas famílias que tivemos, que nos prepararam com pouca riqueza, com pouco ter, mas com muito, muito amor. Preparavam-nos para a vida. E olhai que os dramas que nós estamos hoje a viver na nossa sociedade não têm a ver com o ter. Não tem a ver com o ter. Nós andámos de pés descalços. Muitos de nós andaram nem sapatos tinham. Fato roto. Olhais que as calças rotas aí dos jovens é por não ter? Não é. É por outras razões. Mas o Senhor continua-nos a convidar para irmos até Ele e dizer aos nossos netos e aos nossos jovens, nossas crianças, quando tudo falhar, quando tudo aquilo que falhar do nosso mundo, olha para Deus. E é isso que temos que dizer. São Boaventura escreveu, é um pensador, é um filósofo, é um teólogo, é um homem de cultura, um homem de ciência. Escreveu uma frase também assim: quem quiser crescer sempre em virtude e em graça, deve meditar todos os dias na paixão de Jesus, porque não há exercício mais útil para santificar uma alma do que a consideração frequente das penas do Salvador. Isto é São Boaventura,
há tantos anos, está a falar para nós, para o nosso tempo. Quem quiser crescer sempre em virtude e em graça, que eu não sei se isso importa, nós hoje, no mundo, a virtude e a graça, o que está bem é o que está mal. Hoje aquilo que se apresenta como bem é o que está mal, é aquilo que destrói as pessoas. Deve meditar todos os dias na paixão de Jesus, porque não há exercício mais útil para santificar uma alma do que consideração frequente das penas do Salvador. Isto diz Santo Boaventura. Eu hoje na oração da manhã, e que está gravada, eu pus várias frases de São Boaventura para nós refletirmos, para nós pensarmos, porque nós não caímos do céu. O tempo presente, eu às vezes olho para os portugueses e para muita gente, o nosso tempo, e divide. Hoje há uma tentação de dividir o mundo em duas partes, à direita e à esquerda, e isso já não existe. Isso não existe nada. Direita e esquerda, eu sou daqui, não, isso já não existe nada. E está os que me querem respeitar a história e o passado e aquilo que fomos herdando ao longo dos tempos, e há aqueles que dizem que agora é tudo novo e que não se sabe o que é. A discussão é esta neste momento, meus irmãos. É isto, queiramos ou não queiramos, já não existe nem esquerda nem direita. Há aqueles que pensam que temos que ter valores, temos que ter os pés assentes na terra, temos que olhar para aquilo que o legado, e há aqueles que nos dizem que o mundo vai ser uma maravilha, vai ser uma coisa tão bela, e tudo o que é mau é que é bom, e os disparates de nós todos que estamos a ver por aí. O mundo está dividido nestas duas partes. Não venham com a história mais de esquerda e de direita, que não existe. Não existe mais. E é uma coisa recente. E há muitos de nós não nos apercebemos. E continuamos a pensar que o mundo está dividido desta maneira. Não está. O mundo neste momento está dividido naqueles que olham para o passado, vão buscar valor para as suas vidas, que sabem de onde vieram. Eu sei da família de onde vi, mas há muitos jovens que não sabem. Hoje a juventude não sabe de onde veio, sabe nada. Sabe que há gente a propor-lhes umas coisas para aí, um futuro muito bom que vai destruir a pessoa, e quando parar e quando refletir, no que eu me meti. E o importante é nós continuarmos a dizer a todos: as frases de Jesus não são nossas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo quer-nos fazer crer que o fardo de Jesus e de Deus é que é pesado, e do mundo é que é leve, e é precisamente o contrário. E nunca nas nossas vidas vivemos um tempo como aquele que estamos a viver agora, em que é preciso saber para onde olhamos, saber descobrir de onde viemos e para onde é que vamos, e se vamos ou não com Deus, porque o mundo quer nos tirar essa possibilidade de ir com Deus, mas sem Deus vamos para a derrocada, vamos para a destruição, vamos para a perdição. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, fonte de toda a verdade e sabedoria, para que nos dê um coração esclarecido, dizendo, cheios de fé: ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhes falte a palavra e o ensino fiel,
de doutores e pregadores de São Boaventura, oremos. Pelos responsáveis da educação e do ensino, para que desenvolvam a instrução dos seus países e dela façam beneficiar todos os cidadãos, oremos. Pelos crentes que ensinam ou estudam, para que o Espírito Santo os faça crescer na fé e os encha de alegria interior e amor de Deus, oremos. Por todos os membros da família franciscana, para que os seus corações e as suas mentes descubram o itinerário da alma para Deus, oremos. Por todos nós aqui reunidos nesta Assembleia, para que, seguindo os exemplos de São Boaventura, nos deixemos cativar pelo ideal de Francisco de Assis, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor, pelo testemunho admirável dos santos. Aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos da vossa serva Adelaide Bonito, a quem chamastes para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo a um parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que celebrando hoje a festa de São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos a sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós continuaremos agora com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 8h30, e que mesmo quem está em casa, depois teremos o terço e a bênção do Santíssimo, como é costume e como é normal. Só recordo, para nós que estamos aqui, para quem está em casa, que amanhã é dia de Nossa Senhora do Carmo, uma grande devoção, sobretudo no sul de Portugal, e um pouco por todo o lado, de Nossa Senhora do Carmo, e vamos fazer essa referência na oração da manhã. E também faz amanhã anos que o Padre Américo Aguiar, o pai dos gaiatos, partiu, o acidente é no dia de Nossa Senhora do Carmo, e portanto, como sabemos, está um processo em Roma. O povo sempre considerou o Padre Américo como santo, mas é preciso a Igreja fazer o estudo, e neste momento está o estudo em Roma, e todos nós temos a obrigação de rezar, pedir graças, pedir favores ao Padre Américo, que não temos dúvida nenhuma que ele está junto de Deus, e tanto bem fez durante a sua vida e já depois de partir. Portanto, estas duas intenções, no dia da manhã, se vos lembrardes, Nossa Senhora do Carmo, e também o Padre Américo, que faz aniversário da partida dele para junto de Deus, no acidente que teve junto do Porto, São Martinho. É amanhã o aniversário. Portanto, roguemos por estes dois acontecimentos muito importantes da Igreja. E vamos agora, quem puder, ficar com a adoração do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Oração feita pelo cardeal John Henry Newman, inglês, um sacerdote que se converteu à Igreja Católica, era pastor e veio-se cardeal, um grande homem, um grande intelectual de Inglaterra, um grande santo, e nós rezamos esta oração que ele fez diante do Santíssimo Sacramento. Meu Salvador, ponho-me agora na tua presença, mas sei que já estou diante de ti todo o tempo. Adoro-te aqui presente como Deus e como homem em alma e corpo, em verdadeira carne e sangue.
creio firmemente que me ajoelho diante da mesma sagrada humanidade, que foi concebida no ventre de Maria e repousou no seu seio, que cresceu até aos 12 anos, realizou milagres, pronunciou palavras de sabedoria e paz, que ao devido tempo carregou a cruz, jazeu no sepulcro, ressuscitou da morte e agora reina no céu. Eu te louvo e bendigo e me entrego completamente a ti, que és verdadeiro pão da minha alma e minha alegria eterna. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. São Bernardo escrevia o seguinte diante do Santíssimo Sacramento: ó Jesus, doce memória, que dás as verdadeiras alegrias ao coração, mas supera o mel e tudo mais a sua doce presença. Nada se pode cantar de mais suave, nem de mais belo escutar, nem pensar em mais doce do que Jesus, Filho de Deus. Jesus, esperança para os penitentes, quanto és conciliador para quem pede, quanto és bom para quem te procura, que és afinal para quem te encontra. A linguagem não consegue dizer, nem a escrita exprimir. Só quem experimentou pode acreditar o que é amar Jesus. Sê a nossa alegria, Jesus. Tu és o prémio futuro, e esteja em ti a nossa glória por toda a eternidade. Amém.